Amém. Aproveitar você que está de pé, que trouxe a sua Bíblia, ou que vai acompanhar no telão. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, 14 e a parte A do versículo 15. Eu tinha anotado para ler mais uns aqui, mas essa palavra quase é uma palavra autoexplicativa. Você que já conhece essa palavra, né? Já vai saber. Romanos 10, versículo 13, 14 e o 15, a parte A. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Vou ler de novo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Amém. Pode se assentar, irmãos. Tomar mais uma aguinha, aproveitar esse começo de mensagem, né? Domingo passado nós estávamos aqui e fiz questão de mencionar todos os irmãos que estavam presentes, né? E agradecer a cada um. Só que acontece, irmãos, que o Rodrigo, ele não estava presente. Então faz mais ou menos uma semana que ele está mais ou menos assim: olha, porque eu não estava lá, você não falou meu nome, mas eu estou lá, eu estou ajudando, porque o meu nome é Soldado Desconhecido, porque tem uma estátua no meu nome e tem uma lembrança para mim. Então levanta aí, Rodrigo, fica de pé, por favor. Irmãos, esse aqui é o Rodrigo, eu não sei se vocês conhecem ele. Isso aqui é uma bênção que Deus deu para nós faz tempo. Obrigado, Rodrigo. Sabe, e tem ajudado muito também. Rodrigo, muito obrigado. É uma honra servir ao Senhor junto com você, junto com a Angelina, junto com os meninos, tá? Mandei um recadinho para o Lu também. O Lu não estava presente, mas foi online. E podia ter mandado um para o Rodrigo, cara, mas me esqueci. Por isso que eu pedi desculpa no começo, né? Porque assim, ó, irmãos, eu estava bem cansado, estava um tanto quanto emocionado, né? Então todos sabemos que... E essa semana não foi mais leve a pancada, né? Foi um pouquinho mais seca, mas apanhamos mais um pouquinho, estamos passando umas experiências muito interessantes no Senhor, né? Realmente essa semana também foi bem assim, difícil. Deixa eu vou desligar esse ventilador aqui, que diz o Rodrigo que está atrapalhando ele. Agora fiz essa menção, vou ter que honrar, né? Então tá. Então assim, irmãos, na verdade, escrevi alguma coisinha a respeito de Romanos. Isso aqui é uma palavra autoexplicativa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão naquele em que não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Só até aqui já estava bom. Mas no 15 ele diz assim: e como pregarão se não forem enviados? Então eu coloquei aqui um pouquinho sobre Romanos. Você já está bem sabidão de Romanos. Romanos é uma carta bem completa, bem profunda. Eu vou dar só uma pinceladinha rapidinha de umas 4 páginas e meia. Brincadeira. Só para não perder o costume. Então, sobre Romanos, tá? O autor é Paulo. Na data de 56 depois de Cristo, mais ou menos, foi quando ele escreveu. O tema de Romanos é a justiça de Deus no Evangelho de Cristo. Palavras-chave para você que é um estudioso: justiça, fé, justificação, lei e graça. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele ainda não havia estado em Roma. Isso é importante saber. Mas ele vinha pregando o Evangelho desde a sua conversão, que foi em torno de 35 depois de Cristo. Então, tirando uma conta pela outra, estava mais ou menos com uns 20 anos de estrada, né? E você sabe que a vida de Paulo, na palavra, foi bem intensa, né? Tem aquela parte que diz assim, que importa que você saiba o que é padecer, né? O quão importante é padecer, né? Pelo amor de Cristo. Então ele padeceu com força, né? Ao ponto de dizer que partir e estar com Cristo era melhor, né? Mas que ficaria para dar mais um pouquinho do tostão da sua voz para aqueles irmãos ali. Então, nesse tempo que ele estava, escreveu bastante coisa.
entre eles, né, entre essas cartas que ele escreveu uma carta aos Romanos, né, uma carta assim que ele já tinha uma estradinha, então ele já tinha uma compreensão um pouco mais madura a respeito do Evangelho, mais completa, né? Então, Paulo apresentou uma declaração completa, ordenada dos princípios fundamentais do Evangelho que ele pregava. E por que ele escreveu essa carta aos Romanos? Assim, qual que era o objetivo dele? Como ele não conhecia pessoalmente essa igreja ainda, ele tinha por objetivo se apresentar, né? E apresentar o Evangelho. Fez isso antecipando já as objeções que as pessoas podiam levantar, né? Então, coisas do tipo assim: a salvação é pela fé ou é pela lei? Se a salvação é mediante Jesus Cristo, o Antigo Testamento, os sacrifícios, como que fica a nação de Israel? Quer dizer, tudo aquilo que de repente podia ter sido perguntado já, e ele já tinha mais ou menos uma ideia do que ia ser perguntado, ele procurou já mandar meio que explicando, né? Então, Romanos é uma carta missionária, em que Paulo expõe quem ele é, o evangelho que ele prega, com o objetivo de ganhar o apoio da igreja de Roma para pregar o evangelho na Espanha. É lógico que de uma maneira, irmãos, bem simplesinha, tá? Depois, se você quiser aprofundar, aí pode conversar com o pastor Marcelo, com o Luciano, né? Que está bem, nós estamos bem servidos de professores aí, né? Características. Romanos é considerada a maior exposição da doutrina cristã em qualquer parte das Escrituras. Contém um desenvolvimento ordenado e lógico das profundas verdades teológicas, que são elas: culpa da humanidade, incapacidade de merecer os favores de Deus, morte redentora de Cristo, livre dom da salvação a ser recebido apenas pela fé. Contém ensinamentos gerais aplicáveis a todos os cristãos de todos os tempos. Então, nós que somos cristãos desse tempo, essa carta se aplica a nós também. Faça um favor para você e para mim, leia, né? Leia, medite, né? Assunte, gaste um tempinho. E o tema que Paulo procura demonstrar é que Deus é justo e nos perdoou através da sua graça, e em gratidão a Deus, nós devemos seguir um modelo de vida coerente com a própria justiça de Deus. Ou seja, Ele é o nosso exemplo, tá? Então esse é um panorama bem geralzão de Romanos, uma carta bem completa. Do capítulo 10, irmãos, que nós lemos aqui, Paulo está falando a respeito de um assunto. Está falando a respeito dos judeus que naquela época, né, naquele momento em que ele escrevia aquela carta, esses judeus ainda estavam rejeitando ao Senhor Jesus como o Messias, né? Estavam rejeitando dessa maneira a justiça de Deus. Então, começando do capítulo 9, Paulo ele vai colocar essa angústia dele a respeito dos companheiros dele, né? Daquele pessoal assim, que eram os irmãos de sangue dele, da mesma etnia, vamos dizer assim. Os judeus, assim como ele também era, né? E que não estavam aceitando Jesus como o Messias. Que é lógico, né, irmão? Se você for analisar a conjuntura da época, o pessoal estava ali, ó, baseado na lei. A lei que Moisés deixou escrito nas 10 tábuas lá, escreveu 2 vezes, né? Na verdade, escreveu uma vez só, eu acho. A segunda vez foi ele que escreveu, né? A primeira foi Deus quem tinha escrito, daí como ele quebrou, então agora você escreve, mais ou menos assim. E o pessoal era muito firme naquilo ali, era muito firme na lei, né? Só que é o seguinte, ninguém conseguia cumprir a lei. Então veio Jesus Cristo e cumpriu a lei. Então o que acontece? O Paulo, ele começa a refletir sobre o passado de Israel, né? Ele relembra que o seguinte: não é só porque você é um descendente sanguíneo de Abraão que você vai fazer parte da família da fé. Não é só ser descendente de Abraão, né? Mas é aquele escolhido dessa família. Então, ele relembra que não é só esse detalhe biológico, por assim dizer, né? Deus sempre selecionou um grupo menor da família de Abraão
para seguir a linha da promessa. Com que objetivo? Essa linha da promessa seja realizada por aqueles que seguem a Jesus. Tá? Se é da família de Abraão, é um pré-requisito para a aliança? É um pré-requisito para a aliança. Mas qual que é o outro? É acreditar em Jesus Cristo como o Messias enviado, que veio para cumprir a lei. Se você pegar o versículo 4 ali, ele diz que a finalidade, né, a completude da lei era Jesus, ou ela se completou ali, por assim dizer, né? Então vamos lá. Lembra que muitas pessoas de dentro e de fora da família de Abraão, eles rejeitaram a vontade de Deus. Então você está vendo como é que não é automático? Como que não é só querer, né? Nasci aqui nessa família e eu vou. Não, você precisa tomar uma decisão por Jesus Cristo. E nos mostra, por último, mas não menos importante, que Deus, assim, utilizou de várias circunstâncias, de vários momentos, para mostrar que Ele continua no controle, independente das circunstâncias e das situações. Então, isso no capítulo 9. No capítulo 10, o Paulo ele volta o foco no presente ali, né? E daí ele começa, né, a mostrar a razão pela qual os israelitas não estão aceitando Jesus, né, como o Messias enviado. E uma coisa que eu anotei aqui e achei interessante é que eles estavam baseando a relação deles, né, da aliança deles com Deus, no desempenho dos mandamentos da lei. E não estavam reconhecendo o que Deus estava fazendo através de Jesus para criar essa nova família da aliança. E isso, irmãos, assim, me trouxe não é uma curiosidade, mas me abriu um pensamento assim, que muitas vezes é mais ou menos aquela atitude que nós temos com relação à palavra. Quer que eu te dê um exemplo? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja maior abastança. Fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, de maneira que vos venha, né, maior abastança. Então assim, eu vou dar o dízimo para mim poder fazer a prova. Entende? Não entendeu a respeito de gratidão. Entendeu a respeito do quê? Do que fala a letra. Mas não compreende o sentido. O sentido do dízimo é o quê, irmãos? É trazer a primícia, é trazer o começo. Dinheiro é tudo igual, semente é tudo igual. Que diferença faz a primeira ou a última? Se é da mesma qualidade, se é o mesmo valor. É uma atitude de devoção, é uma atitude de honra do coração. Se você não entendeu isso, você está fazendo errado. Não pare de fazer errado, faça errado, mas procure entender, né, o porquê fazer certo. Ou então quando a gente fica tentando se justificar para Deus: olha Deus, o Senhor já pode me abençoar, eu já estou no nível de receber, porque agora eu já estou bonzinho, eu já aprendi isso, eu já aprendi aquilo. Quantas vezes nós nos pegamos, né, diante de Deus, tentando nos justificar: olha Senhor, mas eu faço isso, olha Senhor, mas eu faço aquilo. E no fundo, irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos jogando para Deus uma responsabilidade, né, e um valor de ser o quê? Injusto. Porque bem lá no fundo, quando você começa com essas reclamações, quando você começa com essas murmurações, ou querer se validar perante Deus pela palavra, na verdade você está dizendo assim: olha Deus, o Senhor não está cumprindo com a tua palavra, o Senhor não está cuidando da minha vida. E olha que eu tenho me esforçado, eu não tenho brigado com meu irmão, eu tenho passado reto, eu tenho feito isso, eu tenho feito... E começamos a nos justificar de novo. Então era mais ou menos assim, da minha maneira simples de entender, o que estava acontecendo com os judeus. Não, olha, nós temos a lei que Moisés deixou. Quem que é Jesus que chegou agora aí? Vem dizer para mim que um homem agora veio e conseguiu cumprir tudo, que nós estamos tudo errado. Olha quanto tempo faz que nós estamos vindo nessa estradinha. Paulo mesmo, quando dá lá a linhagem dele, né, Hebreus de Hebreus, quanto à lei, fariseu, zeloso, né, da tribo de Benjamim, é isso, né? Aí você vê que eu não estou tão por fora. Pois bem, gente, então assim, o que acontece? De tudo isso aí, bem de verdade mesmo, trazendo para os nossos dias e analisando
essa palavra, eu gostaria de falar com vocês um pouco, tá, a respeito do quê? Da necessidade de nós levarmos essa palavra que de uma maneira ou outra chegou para nós. Da mesma maneira como Paulo está ali falando, né, para os judeus e tentando convencer, e tentando mostrar através da lei, através dos profetas, através do cumprimento da vida de Jesus, né, e de toda essa estrutura, para convencer ou para converter, vamos dizer assim, esses judeus e depois também os gentios, porque ele fala ali que tanto o grego quanto o judeu, né, Deus é o mesmo, enfim, e vai atender da mesma maneira, desde que você, né, invoque o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o que acontece? Nessas últimas 2 semanas, quando nós tivemos a passagem dos nossos irmãos, né? Tipo assim, irmãos, de verdade mesmo, de todas as decisões que nós tomamos na vida, e não quero ficar aqui com você agora baixando, né, a vibe, que nem diz o outro, né? Não quero trazer assim tristeza para você, mas eu gostaria que você analisasse comigo, de todas as decisões que você toma na vida, quais que realmente são importantes e para quais você tem dado importância. Porque assim, né, pelo menos eu quando era mais novo, era assim, era uma loucura, era um desejo de conseguir as coisas, de conquistar, de adquirir, de comprar, de ter, sei lá, né, com sobra, e nunca sobrava, né, diga-se de passagem. Então assim, a gente passava entretido, por assim dizer, com esse tipo de situação, né, buscando um pouco mais de dinheiro, buscando um pouco mais de conforto. No meu caso não era esse, mas eu conheço muita gente assim, ó, buscando uma posição social, um nome, um status, né, um lugar na sombra. Até tinha um ditado que dizia assim, que o sol nasce para todos, né, mas a sombra não. Então é mais ou menos assim. Eu queria um lugar mais tranquilo. Só que assim, ó, de todas essas decisões que a gente toma na vida, que curso vai fazer, onde vai morar, com quem vai se casar, quantos filhos vai ter, que profissão que você vai escolher, tipo assim, ó, qual dessas escolhas é que vai refletir para a eternidade? Esses dias estava conversando com alguém, ele falou assim, ó, tudo que você conseguir juntar nesse mundo aqui, por favor, irmão, não estou dizendo que é para você largar as coisas que você tem para lá e não prestar atenção na tua vida financeira, tá? É importante isso faz parte de ser um bom cristão, de ser um bom mordomo, cuidar daqueles benefícios que o Senhor entrega na nossa mão, né, daqueles recursos, e cuidar com excelência, tá? Mas assim, ele me falou uma coisa e eu já sabia, mas aquilo, ele disse de uma maneira que aquilo me chocou. Falei assim, olha cara, tudo que você juntar aqui, chega ali no cemitério, não passa dali, né? E é uma verdade. Quero deixar bastante coisa, quero deixar bem claro, né? Mas é o seguinte, realmente, ó, você leva ali um parzinho de meia, uma calça, uma camisa, às vezes um terninho, uma gravatinha, né? Até onde? Até na boca do caixa ali, né? É só ali. Acabou, já era. E do outro lado? Como é que vai ser lá? Aí o que me chamou a atenção? Que tem um versículo que diz assim, ó, que não é para nós ajuntar tesouro na terra, mas que é para nós ajuntar tesouro no céu. Você já parou para pensar como juntar tesouro no céu? Vamos imaginar por um momento que você pudesse ter uma poupança que você vai descontar onde? Na eternidade. E que a cada dia que você viver aqui, você tem possibilidade de fazer um depósito lá. Manja? Não sei se já ocorreu isso para você, mas eu acabei ficando pensando a respeito disso. E eu já estava perguntando, Senhor, como é que eu faço? Porque a gente fica juntando tesouro aqui onde que a traça e a ferrugem consome. E é bem na verdade, irmãos, não estou me excluindo de tudo isso. Eu quero que vocês entendam que essa palavra fala muito ao meu coração. A gente passa envolvido, embaraçado, juntando tesouro onde que a traça e a ferrugem consome. Daí nós vamos chegar lá no céu, Deus vai falar assim para nós, não, mas estava escrito lá que não era para você fazer isso. Ah, pois é, mas eu fiz. E daí? Como é que foi? Valeu a pena? É isso que resolve? Não. Então assim, ó, a única decisão que vai ser importante para nós
na outra vida, é a decisão por Jesus Cristo. Isso tem que ficar claro para nós. A nossa vida tem que ser em função dessa verdade. De resto, irmãos, nós vamos organizando, nós vamos se ajudando, nós somos irmãos, nós estamos aí para ajudar uns aos outros. Mas o que é importante é decidir por Jesus Cristo. Porque na hora de passar dessa vida para outra, o máximo que vai acontecer é ter alguém segurando a tua mão. E mais nada. É o máximo que vai acontecer. É ter alguém segurando a tua mão. Isso se tiver alguém para segurar a tua mão. Deus ajude que tenha, né? Se depender de nós, né, irmãos? Vamos fazer uma forcinha, né? Então tá. Então assim, ó, o que acontece? Paulo, no versículo 9 do capítulo 10, ele já vai dando aqui para nós aquela primeira linha que eu acredito que todos nós aqui já entendemos. Que diz assim, ó, versículo 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pré-requisito para ser salvo: confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, irmãos, é dono, né? É dono? É dono. Se eu não estiver muito enganado, é Senhor, é dono de nós, tá? E muitas vezes nós fazemos essas declarações, mas não deixamos, né, Jesus ser o nosso dono. Muitas vezes tinha um ditado antigamente que nós subia na cruz e se pendurava lá, mas era com velcro. Qualquer coisinha nós tirava e descia, né? Já não é mais o caso, né? Porque já estamos penduradinhos lá no prego, né? Então tá bom. Aí é o seguinte, ó, primeira condição para que o pecador seja salvo, coisa que os israelitas não estavam querendo fazer. Condição: se confessar com a boca Jesus como Senhor. É a confissão mais básica do cristianismo. Jesus é o Senhor. Nossa, Fernando, grandes novidades. Grande novidade para nós hoje, irmãos. Porque naquela época isso poderia significar o quê? Morte, martírio, perseguição. Confessar que Jesus é Senhor significa dizer que Ele é o Messias, enviado de Deus. Ele tem domínio, poder e autoridade sobre nós. Talvez as duas primeiras partes é mais tranquilo, né? Que Ele é o Messias e que Ele é enviado de Deus, beleza. Que Ele tem domínio sobre nós e autoridade sobre nós, aí fica um pouquinho mais difícil, né? Porque daí você pega na Bíblia, Ele fala para você fazer uma coisa. Chega na hora de fazer, você quer fazer o quê? A tua vontade. E isso é natural. Não devia ser normal, mas é natural, né? Querer fazer a nossa vontade. Por quê? Porque nós temos medo de morrer, né? Morrer para nós mesmos, para as nossas vontades, para os nossos sentimentos e para as nossas emoções. Mas o caminho para nós é o quê? É a cruz. Está crucificado com Jesus. Beleza. Segunda é confessar com o coração que crê que Deus ressuscitou dentre os mortos. Estava escutando um pregador e falou assim, ó, tem muitos milagres que acontecem por aí. Esses eu não sou obrigado a acreditar. Mas nesse aqui eu sou obrigado a acreditar, né? Qual? Que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos ao terceiro dia, né? Então tá lá, ó. Ele colocou aqui, ó, que sem crer no milagre da ressurreição de Jesus Cristo, ninguém pode ser salvo. Se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou, acabou para você, né? É a base, tá? Aí no 10, assim, ó, e é literalmente, tá, irmãos? Fiz questão de anotar aqui que Jesus ressuscitou literalmente, de verdade. Ele morreu, ficou 3 dias na terra, né? Visitando lá aqueles outros pessoal que tinha morrido na esperança, né? E depois ele voltou e ressuscitou e foi visto, enfim, você sabe toda essa parte. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, tá? Então vamos lá, beleza. Mateus 12, 34b diz assim, ó: pois a boca fala do que o coração está cheio. Tudo bem que a primeira parte diz assim, ó: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura?
né? Que não é um versículo muito bonito de ficar falando aqui na frente. Mas o que acontece? Pois a boca fala do que o coração está cheio. E é a pura verdade, irmãos. Você fica com uma pessoa 15 minutos, não precisa mais. Você já sabe das intenções dela, aquilo que ela tem vontade de fazer. Por mais que ela treinou bastante, de repente vai demorar 1 hora para ficar com ela ali, até pegar tudo. Porque ela vai soltar. Isso vai sair do coração. Que nem diz o Marcelo, né? Tem aquela palavra que diz que não pode se esconder uma candeia, né? É uma candeia? Não, uma luminária debaixo de uma mesa. E nem uma cidade edificada em cima de uma montanha, não tem como esconder, né? Então assim, não dá para esconder do que o nosso coração está cheio. Você vai lutando, você vai relutando, ficou nervoso, xinga até na língua mãe, né? Xinga até em alemão, xinga até em guarani. Por quê? Porque parou de conseguir segurar aquela situação toda, mas está cheio o coração. Então assim, é preciso sondar aquilo que nós estamos enchendo o nosso coração. Pois bem, vamos lá. No versículo, vamos lá. Com a boca declaramos e damos testemunho ao mundo daquilo que cremos no nosso coração. Então, para a salvação, irmãos, aqui está ok, né? Crer no Senhor Jesus Cristo, crer que Deus ressuscitou Jesus ao 3º dia, fechou. Senhor, Salvador da nossa vida, o Messias enviado, está tudo bem, tudo certo. E a partir aqui do 11, Paulo afirma que aquele que nele crer não será confundido. No 12 ele diz assim, que não há diferença entre judeu e grego, pois um mesmo é o Senhor de todos. No 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero dizer para você aqui, que existe uma diferença em apenas falar e crer, porque senão ele não ia dar esses versículos para baixo aqui, tá? É diferente, tá? É diferente. E aqui Paulo está questionando os judeus, mas eu quero trazer para nós aqui, quero mudar esse ponto e trazer essas 4 questões para nós, para o nosso dia a dia. É só palavra, irmão, nada de diferente da palavra. Ele diz assim, como pois invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, decorrente da afirmação do versículo 13, se formam essas 4 questões. E a primeira, como pois invocarão naquele em quem não creram? Então, irmãos, não é só falar, não é um gesto mecânico, né? Não é ficar só clamando pelo Senhor, é preciso acreditar. Porque senão aqui, como pois invocarão aquele em quem não creram? Entende? Precisa crer, é necessário crer. Então é uma fé que vem do coração. Então até me lembrei assim daquele exemplo do papagaio, né? Você vai lá, fala do lado dele, ele conversa com você e repete aquilo que você está falando, mas não faz sentido de repente no interior dele, não faz sentido na cabeça dele. Ele simplesmente está repetindo, e você ficar clamando o nome do Senhor sem crer, sem ter uma fé, não vai adiantar. É só algo mecânico. Mas eu estou clamando o nome do Senhor. Tá, mas e dentro de você aí, como é que está? Como invocarão aqueles em quem não creram? Todo aquele que invocar, mas é da maneira correta, é necessário acreditar, né? É mais ou menos igual transportar a arca, né? O pessoal estava lá, Davi quis trazer a arca de volta e veio trazendo, acho que em cima de uma carroça. Daqui a pouco, como é que é? Usar, né? Meteu a mão lá e o que aconteceu? Morreu. Eles estavam errados em querer trazer a arca? Não estava errado em querer trazer a arca, estava certo. Era um bom desejo do coração deles. Vamos trazer a arca do Senhor para cá. Você quer trazer a arca? Então tá, você tem que trazer a arca, tá certo, mas tem que ser do jeito certo. Então não é só ficar repetindo e repetindo e repetindo. Como pois crerão naquele de quem não ouviram? Para que possamos crer em alguém, é preciso conhecer. E aqui eu vou usar o testemunho do Luciano, de que ele foi lá em casa. Estava terminando a conversa, assim, na hora de sair. Ele falou assim: Fer, mas se fosse teu pai que falasse isso para você, você ia confiar nele ou não? Eu ia confiar, Luciano. E ele mais que depressa perguntou assim:
Por que você ia confiar nele? Porque meu pai, eu conheço. Porque com o meu pai eu tenho um relacionamento. Porque com o meu pai eu converso. Eu sei só de olhar para ele quando que ele está brabo, quando que ele está tranquilo, quando que eu posso chegar para pedir um pila, né? Assim, ó, já fica sondando ali quando que o pai está mais tranquilo, né? Para pedir um dinheirinho. Você que é mais velho, de repente faz tempo que você não pede um dinheirinho para o seu pai, né? Mas quando, né? Comprar um docinho, né, cara? Eu chegar lá, o homem está bravo, está mexendo, deixa quieto, vamos esperar um pouquinho. Então, assim, ó, o versículo 10 e 17 diz assim, ó, que consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Por isso, irmãos, que nós batemos tanto aqui na necessidade, tá, de ter contato com a palavra. Por isso que é dito tanto aqui de manhã, de tarde, de noite, ó, irmão, tira um tempinho para você ler a Bíblia, tira um tempinho para você ler a Bíblia. Você precisa ter contato com a palavra, você precisa ouvir pela palavra. Conforme você for assim, gerando um conhecimento da palavra, ela vai entrando e vai gerando fé em você. Aí você tem fé para crer e para clamar, né? Ou para, vamos dizer assim, invocar, tá? À medida que eu vou ouvindo através da palavra, eu vou sendo trabalhado, a minha vida vai sendo mudada. Porque é o seguinte, irmãos, aqui eu vou falar um pouquinho de repente para frente, que à medida que eu vou conhecendo o Senhor, eu consigo confiar no Senhor, ao exemplo do meu pai. Se eu conhecer o Senhor com todos os seus atributos, né, com todos os seus benefícios, se eu souber que Deus, Ele não muda e não há nele sombra de variação, eu posso descansar nele, sabendo que Ele tem realmente o melhor para mim, e não é apenas uma conversa fiada que eu ouvi em algum lugar, mas é a palavra que está dentro de mim, que me dá base para que eu possa crer, porque a fé, ela vem pelo ouvir, entende? É necessário ouvir, e à medida que eu creio, eu confio, e à medida que eu confio, eu descanso, tá? Então assim, ó, se fosse para nós resumir a mensagem hoje, para pregar só um tópico rapidinho e ir embora, é esse aqui. Então por que demorou tanto? Porque eu não queria pregar só 5 minutos, né? Se fosse um tópico só, irmãos, a palavra que me chamou a atenção, o tema dessa mensagem, o que nós vamos conversar de repente na quarta-feira, diz assim, ó: como, pois, ouvirão se não há quem pregue? E acabou. É só isso. Nós como cristãos que ouvimos a palavra, que nós fomos alcançados pelo Senhor, que essa palavra vem mudando a nossa vida nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, nos últimos 2 anos, eu não sei quando que você se encontrou de verdade com Deus, quando Deus deixou de ser apenas uma palavra para você, quando essa palavra começou a mudar a tua vida, tá? Então assim, ó, como pois ouvirão se não há quem pregue? É a respeito da necessidade de levar a palavra, tá? E aqui eu me lembrei daqueles 2 discípulos que vinham no caminho de Emaús, e eles vinham conversando a respeito, né, dos últimos acontecimentos e tal, que Jesus Cristo tinha, sido crucificado e e eles vinham entretidos naquela conversa. E eu queria fazer uma pergunta para você e para mim: com o que nós temos nos entretido ultimamente? Quais os assuntos que permeiam o nosso coração? Do que é que nós vamos conversando pelo caminho? O que é que está distraindo a nossa vida de cumprir aquela ordenança do Senhor para nós? Porque assim, irmãos, nós somos corpo de Cristo, beleza? Todo mundo aqui já aceitou Jesus Cristo como Salvador. Se não aceitou ainda, hoje ainda é tempo, tá? Dá para erguer a mão e aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, tá?
depois nós oramos por você, fechou, todo mundo aceitou Jesus. E essa é o que? É a primeira parte, né? Então, fechou. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente entra, porta dentro, e você quer só sentar ali e ficar de boa. Por quê? Porque para a tua salvação você já está garantido. Teu nome já está lá no livro da vida, você é um bom cristão, você paga as tuas contas certinho, não faz mal para ninguém, você vem na igreja no domingo, fechou. Só que existe, irmãos, uma ordenança para nós. E deveria ser, tá? Deveria ser a consequência de um coração agradecido, de um coração generoso, que expressa gratidão. Por quê? Porque nós fomos alcançados. Alguém veio lutando e veio trazendo essa palavra e alcançou a nossa vida. Entende? Como crerão? Como, pois, ouvirão, aliás, se não há quem pregue? Se você não levar a palavra, tudo bem, irmãos. Tem uma partezinha que diz assim, que se os filhos não clamar, se os filhos não falar, se os filhos não anunciar, as pedras vão fazer. Mas essa vez agora é tua. Sabe, quantas pessoas que estão morrendo no dia a dia nosso, eu não estou dizendo assim que estão passando dessa vida para outra, mas em vez de estar vivendo, estão morrendo, tá? Escravos do pecado, sem ter uma noção de como sair. E daí nós que já entendemos, nós que recebemos, não temos a coragem necessária para estender essa palavra para o nosso amigo. E eu até anotei aqui, que o Paulo lá para o Timóteo, ele falou assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Quer dizer, quando? Sempre. Timóteo, você esteja preparado, você repreenda, corrija, exorte com toda a paciência que você tiver e com toda a doutrina, né? Paulo na sua segunda carta para Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado. Ou então, se isso não basta para você, se você quer escutar um pouquinho mais, tá? Vamos lá então para Marcos 16 e 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordenança. É uma ordenança. E daí aqui eu peguei assim um exemplo. Por que nós somos tão assim relutantes em levar essa palavra? Por que nós ficamos relutando? Porque assim, todas as outras partes parece que é tão mais fácil, mas quando fala que tem que pregar a palavra, quando tem que falar da palavra, parece que é tão difícil, né? Não parece que é tão difícil? E eu tive um exemplo agora, esses dias, do nosso amigo. Chegou para mim e falou assim, olha, Fernando, nós tínhamos que falar da palavra de Deus para o outro nosso amigo aqui. Nós temos que falar. Esse cara aqui é um escravo na mão do inimigo. Se nós falar da palavra para ele, e ele se converter, vai ser uma maravilha. Falei, filho, mas você trabalha com ele, por que você não prega para ele? Pois é, Pia, que às vezes eu estou meio nervoso e eu solto umas palavras aqui que eu não devia. Você entende? Como que eu vou pregar para ele? Tipo assim, como que eu vou usar a mesma boca para falar um monte de coisa que eu não devo, e depois eu vou lá e vou falar para ele? Entende? Aí esse nosso amigo precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ser alcançado. Sabe por quê, irmãos? Porque ele está morrendo, ele não está vivendo, ele tem sido escravizado todos os dias. Sabe aonde? Aqui, do meu ladinho. E eu venho aqui na igreja e eu falo da palavra e eu compartilho com você e nós conversamos e tal. E aquele dia que ele me falou isso, eu falei, cara, então deixa para mim, velho. Deixa para mim porque eu sou o santo? Não. Porque eu não tenho defeito? Não. Mas eu preciso falar para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque assim, é um egoísmo da nossa parte. Às vezes você acha assim, não, mas não dá nada, porque esse negócio aí, né, está lá na Bíblia, mas tem tanta coisa lá na Bíblia que eu também não faço. Isso aí é só mais uma coisa, irmãos. É necessário. Sabe? É necessário. Como, pois, ouvirão se não há quem pregue? Se você fechar a tua boca. Tá? Ah, Fernando, mas eu não tenho testemunho. Beleza, tá a Rosane aqui, mãe da Pâmela. Minha amiga faz uma pá de tempo. Quando eu conheci a Rosane, um dia eu falei para ela assim, Rosane, é verdade, irmão, vocês acham que é brincadeira isso aqui? Vocês acham não, ele está contando uma gracinha para o Rodrigo não ficar dormindo, enfim, para chamar a atenção do povo, aquela coisa arada toda, né? Mas não é, é verdade.
Cheguei para a Rosane, um dia nós estávamos conversando, e ela falando esse negócio que estava indo numa oração, no pastor. Eu falei, não, que legal, meu pai é pastor. Fernando, bem assim, ó, bem assim. Fernando, tipo assim, você é um piá gente boa, piá, não entra aí não. Não fica brincando com essas coisas. Foi isso que ela falou para mim. Mas como quem diz o quê? Impossível que você é filho de pastor, cara. Não tem condição. Para de brincar com essas coisas, que você não sabe com o que você está mexendo. Esse negócio de Deus é sério. Tá? Esse negócio de Deus é sério. Ela falou para mim. Agora você imagina, irmão, como é que não era o meu testemunho. Você entendeu? Não era um testemunho de um cristão, de um filho de pastor. E filho do meu pai ainda, que vocês conheceram meu pai, né? Enfim. Meu pai é um gente boa, né? Meu pai era ministro na época e eu era sinistro. Sabe, irmãos? Mas o que é isso? É um testemunho ou é um mau testemunho? Tá? Então mude o seu testemunho. É possível mudar o seu testemunho. Não estou dizendo que é do dia para a noite, mas você precisa tomar uma decisão. Porque se você não tem condições de pregar a palavra por causa do teu testemunho, irmão, é preciso mudar. Você está se enganando. Se você não estiver se enganando, no mínimo, você está perdendo um tempo aqui. Sabe? E é necessário que nós começamos a atinar para isso aqui. Tá? Tipo assim, ó. De verdade mesmo. Domingo retrasado, a Leonir pregou aqui e deu um exemplo. E na quarta-feira subsequente, nós falamos a respeito da mensagem da Leonir, que era mais ou menos assim, irmãos, o pedaço que me chamou a atenção, que nós temos que preparar a nossa casa, de maneira que o Senhor sinta-se à vontade em chegar na nossa casa, em estar ali juntamente conosco. E até ela deu alguns exemplos, que no sábado pela manhã, lá na casa dela, eles fazem um café em família, que daí ou é o João Antônio, ou é a Sara, que vai trazer uma palavra, e que volta e meia rolam umas conversas maneiras a respeito das coisas de Deus, e que às vezes em quando ela coloca lá uns versículos na parede, e ela vai lendo, enfim, e ela foi dando aqui toda uma rotina, que depois você pode voltar lá e procurar para fazer lá na sua casa, que é muito bom. Só que o que acontece é o seguinte, que aquele dia, irmãos, já é a última folha, já estou acabando, tá? Aquele dia, na quarta-feira, quando nós começamos a analisar a respeito disso, parece que me deu um estralo assim, ó. Parece que me ligou alguma coisa. Tipo assim, olha, qual que é a única casa que nós não podemos se mudar aqui nessa terra? Qual que é a única casa que nós não podemos se mudar? Qualquer casa que você morar, você pode pedir uma mudança, você pode trocar de casa, você pode comprar uma outra, você pode alugar uma outra, você pode mudar de serviço, de cidade, mas do teu corpo, você não consegue se mudar. É só esse que você tem, você vai ter que lidar com ele até o teu último dia. E se ele for antes que você, acabou para você nesse lado da existência aqui, nesse plano, por assim dizer. Sabe? E eu comecei a pensar o seguinte, que eu preciso preparar o meu corpo, que é a minha casa, que é a minha habitação aqui nesse planeta, nesse plano, para que o Senhor possa fazer morada todos os dias. E daí o negócio começou a ficar diferente, porque não é só uma questão de testemunho, é uma questão de querer estar perto do Senhor, aquele que eu digo que é o meu Salvador, aquele que eu digo que eu sou um seguidor, que eu sou um discípulo dele. E daí as coisas começam a mudar, porque eu já não quero mais fazer as coisas que entristecem aquele que é o meu Senhor. Então eu não vou mentir mais, não porque é pecado, é pecado. E se é isso que te deixa longe da mentira, fique. Mas eu não vou mentir mais, porque isso vai afastar o Senhor de morar aqui na minha casa, de ser morada do Senhor, sabe? E eu comecei a entender assim, que eu já não preciso mais fazer o devocional só de manhã, que eu posso abrir a porta do escritório e o Jesus pode vir comigo. Olha que maravilha. Então eu não vou querer fazer aquilo que desagrada ao Senhor, porque eu quero que Ele permaneça em mim, que Ele faça morada em mim.
E se Ele fizer morada em mim, eu posso pregar a palavra em todo o tempo. Faz sentido para você? Já escutou esse hino que nós cantávamos aqui? Agora faz um tempinho que nós não canta, né? Faça morada em mim, faça morada em mim, permanente. O meu coração é o teu lugar. Faça morada, Espírito Santo. Poxa vida, não começa a fazer sentido esses hinos, parece que né? Sei se só encaixou para mim, irmão, sabe? Mas se o Espírito Santo estiver morando em você, vai ficar mais fácil de você pregar, vai ficar mais fácil de você cumprir, tá? A tua palavra. Por último, mas não menos importante, só para nós terminar, como pregarão se não forem enviados? Aqui tem um exemplo de envio, e a igreja como comunidade, tá? É necessário que nós estejamos engajados para o envio das pessoas que vão pregar, tá? E tem aquele exemplo do poço, que é assim, no reino de Deus, ou você está aqui, ó, puxando a corda, ou você está na ponta da corda com o balde lá, para puxar a água. Cada um faz a sua parte. É esse exemplo, né? É mais ou menos por aqui. Já viram como é que puxa a água do poço? Já viram como é que tira a água do poço, né? Então é esse mais ou menos o exemplo. Então cada um tem uma parte. Uma coisa que eu anotei aqui e gostaria de comentar com você, ainda por último, mas não menos importante, é assim, ó, que muitas vezes nós temos essa mensagem no nosso coração, daquele que vai pregar a palavra, daquele que vai falar da palavra, como alguém que fez um seminário teológico e tem anos de preparação. Mas na verdade, irmãos, é assim, ó, todo dia nós estamos vivendo o Evangelho e pregando o Evangelho através da nossa vida, seja aqui na minha casa, ou seja lá do outro lado do mundo, né? Então assim, são essas as situações. Não é uma tarefa para alguém que é vocacionado, mas é uma tarefa para nós, como igreja do Senhor. Até eu coloquei assim, ó, que é uma ordem de Jesus, essa questão de nós pregarmos a palavra, mas tem que ser uma decisão da nossa parte. A partir do momento que você entender e decidir no teu coração que essa missão é tua, que faz parte do teu ministério, levar a palavra e alcançar o teu irmão, que está sendo muitas vezes levado para a matança, né? Quando você entender essa responsabilidade, com certeza vai ficar mais perto. Você pode levantar, nós vamos fazer uma oração. Só quero ler aqui um versículo que é Provérbios 24:11, que diz assim, ó: liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Tá? Essa é nossa responsabilidade. É necessário pregar a palavra. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, te agradeço, Senhor, pela essa oportunidade que nós tivemos, Pai, de estarmos aqui na Tua casa, juntamente, Senhor, com os nossos irmãos, compartilhando, Senhor, essa palavra tão simples, Pai, tão direta e tão clara a respeito, Senhor, das nossas atribuições. Sabe, Senhor, que o Senhor possa assim nos incentivar, Pai, a cada manhã, que nós possamos assim sermos renovados, Pai, nessa vontade de falar, Senhor, do Teu amor, que o nosso testemunho, Senhor, possa ser renovado pelo Senhor, Pai, e que nós possamos assim receber uma graça toda especial do Senhor, Pai, com direcionamento para falar da Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que o mundo é carente, Pai, carente de valores, carente, Senhor, de pessoas que levem realmente a Tua palavra com sinceridade e com honestidade de coração. Levanta, Senhor, esses pregadores da Tua palavra. Levanta, Senhor, os meus irmãos. Levanta, Senhor, as nossas vidas, para que nós possamos cumprir, Senhor, a Tua ordenança, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.